Vamos agora dar prosseguimento à nossa disciplina Volição ou Vontade e a Liderança. Exame, análise, escolha, atitude, motivação, hábitos, ações, reações, vícios, manias, compulsões e assim por diante. Vamos ver agora as características gerais das pessoas altamente volitivas. Algumas pessoas, de fato, têm uma voluntariedade, uma disposição, um ânimo para tomar decisões que surpreende a todo mundo. Então vamos ver as suas características comportamentais, tanto positivas quanto negativas. As pessoas altamente volitivas normalmente são líderes naturais, são chefes, pessoas de decisões ou pessoas altamente julgadoras, ou seja, são líderes. O lado negativo. São pessoas com forte tendência a serem ditadores, rebeldes, críticos e muitas vezes vingativos e cruéis. Quando não estão na posição de liderança, se tornam críticos e opositores do sistema instituído. Ou seja, ou eles lideram ou são automaticamente opositores dos líderes em si. Também são pessoas que assumem o comando naturalmente em qualquer situação. Eles não precisam passar a perna em alguém. Normalmente, as circunstâncias colocam as pessoas altamente volitivas em condição ou em situação de liderança. Só que o lado negativo. Muitas vezes são, de fato, oportunistas, até mesmo intimidadoras e, o que é pior, costumam ignorar as opiniões dos outros e não aceitam ser contestados em hipótese alguma. Também são pessoas que gostam muito de ter controle da situação. Isso, sob certo aspecto, é bom em momentos de dificuldade, mas, por outro lado, tem alguns aspectos negativos. São pessoas que têm uma tendência muito grande em serem manipuladoras, centralizadoras, opressivas. São pessoas que são muito rígidas em seus princípios, ou seja, não abrem mão da sua opinião, não abrem mão da sua vontade. O que interessa para tais pessoas é o que elas acham, o que elas pensam, o que elas querem. As pessoas altamente volitivas são pessoas motivadas e, por incrível que pareça, também são pessoas motivadoras. Por outro lado, são pessoas extremamente intolerantes com as falhas dos outros. São pessoas que não aceitam muitas vezes nem mesmo suas próprias falhas, quanto mais as falhas das pessoas que estão sujeitas à sua autoridade. São pessoas focadas em objetivos e não em pessoas, ou seja, o que interessa para elas é o que elas querem. As pessoas nada mais são do que meios, instrumentos para que a pessoa altamente volitiva alcance seus fins. Então, o lado negativo. São pessoas que tendem a utilizar e descartar os subordinados sem constrangimento algum. Tratam as pessoas como peças de engrenagem e não como seres humanos. E as pessoas altamente volitivas, de modo geral, são pessoas que não servem à sociedade. Muito pelo contrário, se servem da sociedade na busca dos seus interesses pessoais. São pessoas com alta capacidade de analisar situações, circunstâncias e até mesmo recursos disponíveis. Por outro lado, o lado negativo. Colocam seu trabalho e sua lógica acima de outras áreas que também deveriam ser importantes na sua vida, mas não são. Em outras palavras, na busca de um objetivo, a pessoa pode negligenciar tudo, seus relacionamentos, sua própria família. O que interessa é conquistar aquilo que a pessoa pôs na sua mente como objetivo maior.
São pessoas que sabem tomar decisões lógicas e resolver problemas difíceis e complexos, ou seja, naqueles momentos de dificuldade, em geral são as pessoas próprias para resolver um problema gravíssimo. O lado negativo. Sempre impõe seu modo de ser e pensar em tudo que se propõe a fazer ou em tudo em que se envolvem. Ou seja, resolvem problemas, resolvem, mas tem que ser do jeito delas. Não são pessoas propensas a discutir soluções, a ouvir opiniões de terceiros. O que interessa é a sua própria opinião. Vamos agora, resumidamente, ver as principais comorbidades em pessoas altamente volitivas, pessoas altamente julgadoras. As doenças, as patologias mais comuns são transtorno de ansiedade, são pessoas muito ansiosas, querem solução rápida de tudo. São pessoas que muitas vezes sofrem de transtorno de pensamentos obsessivos, pensamentos que ficam na sua mente e a pessoa não consegue de maneira nenhuma desvirtuar ou direcionar esse pensamento ou atenuar a sua força. Também são pessoas que muitas vezes sofrem de transtorno explosivo intermitente. É o famoso pavio curto. Qualquer coisinha é motivo suficiente para a pessoa perder a linha, arranjar uma briga, arranjar uma confusão com todo mundo. Por outro lado, os transtornos de personalidade mais comuns nessas pessoas são pessoas que muitas vezes sofrem de personalidade neurótica ou psiconeurótica, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de adaptação ao seu meio ambiente. São pessoas também que muitas vezes sofrem de personalidade narcisista, são pessoas que são boas para tomar decisão. E elas sabem que são boas, sabem que são capazes, sabem que são qualificadas. O grande problema é que se julgam os melhores, os excepcionais, e não são pessoas nem um pouquinho capazes de descer do seu pedestal, apresentar um pouquinho mais de humildade. E também são pessoas que muitas vezes podem sofrer de transtorno de personalidade obsessiva. Assim como podem apresentar pensamentos obsessivos, a pessoa pode ter uma personalidade obsessiva em tudo. Tudo que ela coloca na cabeça para fazer, ela vai correr atrás e vai fazer. O grande problema disso aí, como nós já dissemos anteriormente, é o modo como negligenciam em todas as demais atividades que igualmente seriam importantes na vida. Vemos alguns exemplos bíblicos de pessoas altamente volitivas. Nós vemos o caso de José, que saiu da condição de escravo e prisioneiro para a condição de ser vice-rei de todo o Egito. Nós vemos o caso de Miriam, uma pessoa altamente voluntariosa, coloca um cestinho no rio, acompanha de longe, e quando a filha do faraó encontra aquele cestinho, antes de qualquer outra coisa, Miriam já se apresenta voluntariosamente ali para apresentar até uma solução para aquele problema reinante no momento. Outra pessoa extremamente importante é Josué. Reparem que Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, mas Moisés não era o homem adequado para conduzir o povo de Israel para entrar na terra de Canaã. Para isso, Deus levantou um outro homem, Josué. Dentre as pessoas altamente volitivas na Bíblia, uma pessoa merece destaque todo especial, o líder nato, Davi. O homem que, mesmo antes de ter sido concebido, já foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. E, de fato, era um homem cheio de iniciativa, um homem de guerra, um homem de tomar decisões, mesmo que muitas das suas decisões fossem completamente erradas. Poderíamos ainda mencionar Ezequias, o rei Josias, Jonas. Agora, dois outros exemplos de pessoas altamente volitivas, Neemias e Paulo. Paulo, em especial, é o líder nato, o exemplo da pessoa que nasceu para liderar.
Poxa, Jesus já tinha 11 apóstolos. A igreja acabava de fazer a escolha de mais um, Matias. Poxa, com 12. Jesus não poderia revolucionar o mundo, precisaria necessariamente chamar Paulo. Então, observe que Paulo era um homem altamente instintivo, era um homem altamente emotivo, era um homem altamente sensorial, era um homem altamente cognitivo, mas a principal característica de Paulo, ele era um homem altamente volitivo, era o líder, a pessoa ideal, necessária, adequada para levar a mensagem do evangelho para o mundo afora, para fazer do cristianismo uma mensagem inicialmente restrita às regiões da Judéia, para fazer do cristianismo uma religião universal. Outras pessoas altamente volitivas mencionadas na Bíblia, Priscila e Tito. Temos ainda pessoas que também podem ser consideradas volitivas, mas a principal característica dessas pessoas não era necessariamente a volição. Tinham outras características importantes. Por exemplo, Judá era um homem mais instintivo do que volitivo, mas era um homem volitivo. Salomão era um homem mais cognitivo do que volitivo, mas igualmente era um homem altamente volitivo. Temos ainda Isaías, um homem altamente emotivo, Pedro também emotivo, Tiago, irmão de João, Tiago, irmão de Jesus, todos eram pessoas altamente volitivas, mas essas pessoas, a volição não era a principal característica dessas pessoas.